Cadê? Quem é que está aí online? Oi? Daqui a pouco. Vou apresentar o professor aqui para a turma. Adriele, Diego, Valdirene. Professor Marcos também está na aula. Temos uma galerinha já aí, hein? Vamos lá. E aí, como é que tá? Ô, beleza? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Beleza. Pessoal, e aí, eu tô saindo aqui do trabalho, por isso que eu entrei agora. Olha para isso, quantidade de... Deixa eu ver. Deixa eu... Cadê? Isso. Não vai. Cadê o Binho? Cadê o Binho? Tá no banheiro. Ah, não vou conseguir mostrar, não. Mas, enfim. Eu queria mostrar as telas ali para vocês. Mas não dá, não. Bom, pessoal, boa noite, tá? Professor Marcos, ele já está online, tá? Professor Marcos é um professor de linguagens, é o professor que vai ensinar para vocês, né? Português e o básico, né, de inglês, para vocês poderem fazer, pelo menos ter noção, né, de onde é que vai a prova de inglês. Ninguém aqui vai precisar aprender a falar inglês, né? Escrever inglês muito menos. Mas é importante que vocês saibam para onde vai, né? Mas a gente, claro, vai focar em língua portuguesa, certo? Que é o mais importante e, com certeza, é a quantidade de questões que mais cai na prova, né, de língua portuguesa, tá? Já chego lá. Então, pessoal, o professor Marcos, né, ele vai colocar as credenciais dele aí, ele vai dizer, né, qual a experiência que ele tem, né, como professor de português. Vocês vão amar, um professor muito engraçado, né, gente boa pra caramba. Tenho certeza que vocês vão amar, né, professor de língua portuguesa, tá? E lembrando, né, nosso objetivo é a gente estar dia 17, né, já pelo menos com boa parte desse conteúdo de português, né, já vencido, para a gente poder fazer a primeira prova, né, que está para o dia 17, Dia não é isso, 15. pessoal? Dia É 15, dia 15. obrigado. Dia 15, dia 17 é outra prova. É dia 15. Obrigado. Não sei se foi o Valdirene que falou aí, mas é dia 15, tá? Nossa primeira Foi prova eu. vai ser... Beleza, beleza. Nossa primeira prova vai ser, então, dia 15 do mês que vem, né? Daqui para lá a gente tem um tempinho, tem o São João, né, também aí. Mas assim, pessoal, a gente vai ter que correr contra o tempo, né? E um assunto importante que eu tenho para falar para vocês é que é, a gente vai ter que colocar segunda-feira também em nosso calendário para aula de português, né? Então, essa aula de português, o professor não consegue dar aula, né? Na, na quarta-feira, professor, você consegue dar aula? Na quarta-feira você consegue dar aula, professor? Professor Marcos? Professor? Pronto, consegui ouvir. Tava travando um pouco, eu achava que era a minha conexão. Mas agora voltou. Beleza, beleza. Pronto, Me diga uma coisa, professor. na quarta-feira você consegue dar aula? Quarta-feira consigo sim. Quarta sim, né? E na quinta? Na quinta já não consigo. Na quinta não consegue, né? Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que incluir a segunda-feira também como dia de aula, tá? Então, a gente vai colocar a aula de língua portuguesa segunda, terça, né? Que é hoje, o dia normal, e na quarta-feira, tá? Segunda, terça e quarta, ao invés de terça, quarta e quinta. Beleza? Tudo bem para vocês? Lembrando que essa aula, pessoal, ela fica gravada, né? Eu já consegui subir as aulas de matemática todas, não tem mais nenhuma pendente para subir. Vocês vão conseguir assistir lá no linkzinho do canal, né? Para poder assistir as aulas que os alunos que vocês perderam, né? E essas aulas daqui também vão ficar gravadas, tá? Para quem perder a aula, eventualmente perder a aula, não puder assistir, conseguir assistir
através do canal lá do YouTube, que as aulas ficam gravadas lá. Beleza, pessoal? Eu peço para vocês, tá? Bastante atenção aí com as aulas de português, né? É uma matéria, graças a Deus, né, mais tranquila de dar online, né? Eu acredito que sim, do que matemática, do que as outras, né? Que tem muita figura, muita informação visual, não só textual, né? Então, acredito que vocês vão curtir o professor Marcos, né? E qualquer coisa, tá, pessoal? Tamo junto, tá? E lembrem-se, né? Dia 25 de agosto é a prova do Enseja, né? Nosso objetivo é estudar para a prova do Enseja, né? Que é uma prova um pouco mais complexa do que a prova do CPA, tá? É uma prova um pouquinho mais difícil do que a prova do CPA, mas claro que a gente não vai perder a oportunidade para fazer as provas do CPA também e com certeza não precisar nem de fazer a prova do Enseja, entendeu? Nosso objetivo é esse, tá? Então, tamo junto, tá? Eu vou deixar vocês com o professor Marcos e eu vou pedir o seguinte, pessoal, deixa eu ver. Professor, Sim, você consegue entrar no seu notebook para a gente poder fazer aquela estou pelo conversão? Porque notebook. se eu sair agora, tá, já está no notebook? Estou sim. Só que você logou com o seu login, você não logou com o... Isso. Aí, nesse caso, tu quer que eu deslogue e Isso, vá para aquele login que você me e vá para passou. aquele login da escola, viu? Certo. Ok, Vê faço se isso você agora. consegue fazer isso. Aí eu te Cons- aguardo aqui com a galera, tá? Certinho. Bia não estava na última aula, Diego também não. A gente falou, pessoal, sobre as provas do CPA, né? A gente já tem um calendário de provas do CPA. A primeira prova é dia 15, né? E a última é dia 30 do mês que vem. Então já não temos muito tempo, né? Até a prova. Então a gente já teve 2 disciplinas, né? E a gente vai entregar até o final do mês que vem essas 2 disciplinas que faltam, né? Que é língua portuguesa e ciências humanas. A gente já teve ciências naturais, que é biologia, física e química, que foi a primeira disciplina que vocês tiveram, e a gente teve também matemática, né? Com a professora Michele, que foi a última disciplina que vocês tiveram, né? Então, daqui para lá a gente tem que vencer e concluir essas 2 disciplinas, beleza? O professor também vai dar uma noção de redação para vocês, tá? Porque no CPA e no Enseja cai redação, né? Cai a prova, tem a prova de redação. É uma redação simples, né? Com 10 linhas, vocês já conseguem ter um resultado positivo, né? Ter avaliação corrigida, porque lembrando, né? Quem tiver menos de 10 linhas não tem avaliação corrigida e está automaticamente reprovado, certo? Então, vocês precisam fazer uma redação com pelo menos 10 linhas, beleza? Deixa eu ver se o professor conseguiu entrar. Peraí. Não conseguiu ainda. Deixa eu ver. Prontinho, pessoal. Eu acho que eu acabei expulsando o Jefferson sem querer, mas qualquer coisa ele acaba entrando pelo dispositivo dele. De antemão, eu gostaria de desejar uma. Vamos aguardar, pessoal, ele entrar aqui, tá? Vocês conseguem me ouvir claramente? Sim, estou ouvindo. Certo. Pronto. Eu acredito que eu expulsei ele novamente. Eu não consigo usar bem essa plataforma, mas qualquer coisa vocês vão me atualizando, certo? Desejo a vocês uma ótima. É. Quem vai ficar por último, né? Por último é o São Marcos. São Marcos. Ah, não é grande cavaleiro? Não. Vai ter grande cavaleiro, nem grande. Mas o último é o São Marcos. Bora. Qual a matrícula? Matrícula bonita. Bora, YouTube, já fiz. Oi? Tá com a boca cheia. 255. 0750. 0750. Acabou de engolir, né? Que isso? 0750, é isso? 255-0750. Ó, matrícula da antiga, hein?
Pronto. Conseguem agora ouvir? Jefferson, eu acho que agora a gente consegue, né? Acho que agora nós conseguimos. Pronto. Acabei de responder ele aqui, minha gente. Deu certo. Tudo certo. Gente, uma boa noite para vocês pela terceira vez. Eu me chamo Boa Marcos, noite. eu sou graduado em Letras, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Inglesa pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central. Eu moro atualmente numa cidade do interior de Pernambuco. Então, nós estamos bem distantes, né? Eu estou do outro lado, estou no coração do Brasil. E recebi a oportunidade, através de uma professora, que ela é de Salvador, mas atualmente mora aqui em Pernambuco, que a professora é Jessie Rosa. Não sei se vocês a conhecem, mas a Jessie, ela é minha amiga, trabalha comigo, e ela fez essa indicação, né? Então, é uma nova experiência para mim, só que eu já trabalho na educação básica, eu sou e estou professor na educação básica do ensino fundamental, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Eu trabalho também com o concurso para a Polícia Militar e para o Enem. Então, eu trabalho nessa área do pré-vestibular, com língua portuguesa e literatura. Então, nós estamos em casa. Podem ficar despreocupados, certo? Recebi o Certo. material de Seja vocês. bem-vindo, professor. Já vi que aqui a gente tem Valdirene, Bia, Adriele Neri e Isso. Diego Eu sou Nunes, Valdirene. todos de Salvador, né, da Bahia. Legal, fico muito feliz por isso, minha gente. Eu sou assim, encantado pela Bahia, principalmente por Salvador. Eu sou de Simões Filho. Oi? Eu sou de Simões Filho. Cortando um pouco sua fala. Eu não consegui conectar o Bluetooth aqui para não poder ouvir vocês Eu, mais. eu disse Sim. que eu sou de Simões Filho, Ah, sim, sim. mas é bem próximo de Salvador. É bem próximo, né? Entendi. É. E eu tive uma experiência muito boa com Salvador em 2018, né? Porque eu visitei Salvador em 2018, fiquei hospedado na Lapa, conheço essa região da Lapa, de Brotas, na palma da mão. Não sei se hoje eu consigo, mas gosto e me recordo muito bem. Certo, Bia, sem problemas. Qualquer coisa, solicito sua fala, tá bom? Vou colocar o meu fone para me ver se facilita. Vocês conseguem ouvir ainda, minha gente? Sim, Certo. Então, dentro da nossa primeira grade de conteúdos, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Dentro da língua portuguesa, toda proposta de escrita, ela é realizada para alguém, né? Ou seja, o que é que isso quer dizer? A proposta de escrita dentro da língua portuguesa é uma escrita que deve ser enfatizada pela pessoa que está produzindo ela. Por exemplo, a Cecília Meirelles, ela tem um poema que ela diz: eu canto porque um instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Esta autora carioca, né, ela produziu tanto na área da crônica, na área do poema, da poesia, e ela sempre utilizou da linguagem verbal para que ela pudesse expor a sentimentalização dela. Logo, entende-se por linguagem toda manifestação humana. Na apostila de vocês, eu adorei, porque ela vem bem resumida nessa parte, facilitando a compreensão. Logo, entende-se como manifestação humana toda e qualquer forma de linguagem, e essa linguagem, ela pode ser verbal, quando ela apresentar palavras, e não verbal, quando ela não apresentar palavras, mas apresentar uma imagem, ou ela apresentar um gesto. E linguagem mista, a gente tem quando nós tivermos a junção dos dois.
Marcos, dê-me um exemplo, por gentileza, de um texto com linguagem mista. Acredito que vocês já viram, porque vocês são de uma cidade grande, né? É, as placas em que possuem o símbolozinho do proibido fumar, e desse símbolo, né, minha gente, tem lá a frase proibido fumar, além da imagem, né, do proibido com fumar. Este é um tipo de exemplo de linguagem mista, porque apresenta tanto as palavras, né, o conjunto de verbalização, quanto o conjunto de imagens que favorecem a compreensão. A pessoa que produziu esta placa, ela possuiu uma função, que foi a função de informar alguém que não poderia fumar, que não se pode fumar, na verdade, naquele local, certo? Eu preparei um slide aqui para me mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para vocês verificarem aqui. Vocês conseguem visualizar, gente? Sim, Sim, né? Então, vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, entende-se por comunicação, né, por manifestação de linguagem, toda e qualquer forma, né, que o emissor possui como função para que a comunicação aconteça. Neste momento, por exemplo, eu estou através da linguagem é, 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 não verbal, porque eu estou utilizando aqui a minha fala para me transmitir a vocês um conteúdo, certo? Todavia, só se entende-se como comunicação quando acontece um feedback. Percebam que a todo instante eu estou conversando com vocês e perguntando se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Se eu, por exemplo, estivesse falando em outro idioma, aqui, se eu soltasse um inglês, vocês particularmente poderiam não entender, porque não é um idioma que vocês têm o acesso, não é um idioma que vocês têm afinidade. Desta forma, né, não há comunicação quando um não compreende a mensagem que foi colocada em questão. Outro exemplo claro disso é se eu tivesse aqui ao meu lado uma intérprete de Libras e ela estivesse gesticulando a todo instante sem a minha fala. Provavelmente que vocês também não entenderiam, porque talvez vocês também não tenham esse acesso a alguém que seja surdo-mudo, ou alguém daqui poderia até ter esse acesso, mas provavelmente não todos, né? Neste caso, se o emissor ele solta um What did you say, né, que significa o que você disse, traduzindo para o português do Brasil, automaticamente alguém poderia não entender, né? Então, não houve uma comunicação neste caso, porque o estrangeiro não entende a língua do brasileiro, né? E a gente também, em certos casos, certas ocasiões, a gente pode acabar não entendendo a língua da outra pessoa que está interagindo conosco. Já se eu tenho duas pessoas do mesmo idioma conversando de forma oral, ou seja, de forma falada, eu tenho aí a linguagem não verbalizada acontecendo, porque eu não tenho linguagem verbal escrita, né? A linguagem não verbal, ela é aquela falada, oral, aquela que é gesticulada e aquela linguagem que ela é vista através de imagens. Ok? Então, por exemplo, as placas de trânsito do meio da cidade, o semáforo, são exemplos de linguagens não verbais, porque automaticamente eu consigo observar uma placa em que ela me avisa para virar à direita e eu percebo que ela está me indicando isso. Né? Neste caso aqui do material que eu trouxe para vocês, a gente percebe que o estrangeiro ele pergunta: Do you speak English? E a outra pessoa responde: Yes, I do. Então a pergunta foi: Você fala inglês? A outra pessoa responde: Sim, eu falo, né? Então neste caso as duas pessoas elas dotam da mesma língua, logo acontece a comunicação, né? Mas para que haja comunicação, é necessário também que haja coerência, né, que haja sentido entre as ideias do diálogo presentes no contexto comunicativo. Para a comunicação, são necessárias pelo menos duas pessoas. Isso é óbvio. Uma pessoa sozinha, ela não tem comunicação, né? A não ser que ela esteja gravando um vídeo
para que ela possa expor esse vídeo para outras pessoas. Mas para que haja a comunicação, ela precisa estar em interação, né, em interação com alguém. Então, entende-se por locutor a pessoa que transmite a mensagem. Por exemplo, neste momento, eu sou um locutor, porque eu estou transmitindo uma mensagem para vocês. Logo, vocês são os meus interlocutores, porque vocês estão recebendo e entendendo as minhas mensagens, certo? É preciso que as pessoas envolvidas no sistema de comunicação conheçam o código utilizado. O código, minha gente, é a língua, é a palavra que é colocada em questão. Se eu estivesse, por exemplo, aqui falando em outro idioma, vocês provavelmente também não estariam me entendendo, certo? Há vários códigos que comunicam as mensagens. A gente tem o código escrito, né, a palavra, como eu acabei de dizer, e os códigos que são gestuais, né? A partir do momento que a gente faz assim para alguém, aquela pessoa ela entende que eu estou avisando a ela que ela precisa fazer silêncio. Então esse sinal do dedo, né, do gesto próximo à boca, indica que a pessoa precisa fazer silêncio. Também outro exemplo de código são os símbolos, né, e os sons. A fala, cores, né, falar e escrever, falar e escrever fazem parte da comunicação entre as pessoas. Assim, o código mais usado é a língua escrita ou a língua falada, certo? Então, a língua escrita a gente vai colocar na nossa cabeça. Ela é a linguagem verbal. A língua falada é a linguagem não verbal, certinho? Por exemplo, por favor, a gente tem aqui um exemplo de tirinha, que é um gênero textual que costuma cair com muita frequência nas provas do supletivo e do ensejo, né? Então, a gente tem que ter muita atenção. Vocês não terão uma prova difícil na área de língua portuguesa. Vocês terão uma avaliação que ela irá solicitar que vocês façam a interpretação e que vocês dominem todas essas formas de linguagens. Então, vocês sabendo, saindo dessa aula de hoje, aprendendo o que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, já é de fato um avanço para que seja compreendido e interpretado quando tivermos questões de HQs, né, de histórias em quadrinhos ou de tirinhas curtinhas assim. Na primeira tirinha, nós temos o empresário dizendo, por favor, oitavo andar. E aí a senhora, na segunda tirinha, diz, quero um filé com fritas, por favor. E já a moça, no terceiro quadrinho, ela diz, alô, alô, quem fala? Quem fala? Então, se a gente faz uma análise, né, aqui, dessas três tirinhas, na alternativa A, em quais situações houve perfeita comunicação? Se a gente analisa todas essas três tirinhas aí, a gente percebe que houve uma perfeita comunicação na primeira tirinha, porque a pessoa ela está repassando para alguém que compreende o que é o oitavo andar, né? Então, eu estou passando ali, sair do elevador, e na verdade, eu estou fazendo uma pergunta, né, a alguém, por favor, oitavo andar. A pessoa ela já me indica onde é o oitavo andar, houve uma comunicação. E perfeita, porque ela sabe me indicar onde é o oitavo andar, né? Segundo, quero um filé com fritas, por favor. Vejamos, a gente tem no primeiro plano uma pessoa que está a comer em um restaurante e no outro plano a gente tem um garçom. Logo, o garçom ele entende o que é um filé com fritas, então ele já vai servir a essa mulher, né, o pedido correto, havendo uma comunicação, certo? E já no terceiro quadrinho a gente tem a pessoa dizendo alô, alô, quem fala, quem fala. A gente já percebe aí uma ausência, né? Uma ausência em que não há uma perfeita comunicação, porque a pessoa ela não está conseguindo contatar a outra pessoa. E aí ela testa o canal da chamada para saber se a pessoa está do outro lado, certo? Então, ó, Professor, o seu áudio está um pouco estourado. Tá tendo um chiadinho constante. Não sei muito bem o que está acontecendo, mas tá tendo uma espécie de chiado. Não sei se é só no meu, mas tá chiando é o meu fone. bastante. Era um negocinho bem repetitivo, eu não tava conseguindo prestar atenção direito. Oh, perdão, perdoe. Eu retomarei. É, como eu estava dizendo, acredito que agora você consiga me escutar.
Como eu estava Rapaz, dizendo, vai ter um casquinho estourado. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu não sei se é só no meu, mas eu mudei do computador para o celular e continuou aparecendo mesmo o chiadinho. certo. Melhorou agora, Bia? Me avisa isso, por gentileza. Continua falando para ver. Certinho. A gente tem aqui, Bia, três quadrinhos, que é uma história em quadrinhos, né, que é um gênero textual. Só que o gênero textual, história em quadrinhos, ele é uma narrativa. Não, Ele eu tem consegui entender isso. Eu a conseguir entendi. Eu certo, não entendi. Eu entendo bastante da parte ilustrativa, linguagem verbal e não verbal. Essa parte aí eu não tenho problema algum. ótimo, que maravilha, Interpretação de imagem e texto não é muito meu problema. ótimo. Vamos lá, minha gente, prosseguindo. E aí, minha gente, os elementos da comunicação, né, eles se voltam para o código, para a mensagem. Marcos, como assim? Porque sem a mensagem não há comunicação. Então, a mensagem ela só vai acontecer se eu tiver pistas do que eu estou falando, se o assunto for um assunto que seja conivente com a pessoa que esteja compreendendo. Por exemplo, se eu for falar para a minha avó, que não foi escolarizada sobre a linguagem verbal e não verbal, ela não irá compreender, porque ela não foi escolarizada, não é um assunto que é conivente para ela, né? Não é um assunto conivente a ela. Logo, né, como eu falei para vocês, é necessário que o emissor, né, o locutor, a pessoa que emite a mensagem, e o receptor, ou seja, o interlocutor, a pessoa que irá receber a mensagem, eles estejam por dentro daquilo que esteja sendo tratado, né? Por isso que muitas vezes hoje as pessoas, quando não entendem determinado assunto, né, nos meios físicos, nos meios virtuais, nas redes sociais, elas sempre dizem assim: houve uma falha, houve uma mal interpretação da minha parte, porque ali elas não conseguiram compreender qual era o objetivo daquela comunicação, né? E aí o canal de comunicação, ele tanto pode ser um meio físico, né, como é o caso dos meios físicos de comunicação, como é o caso da forma oral, né? E tanto pode ser virtual, que aí vai assegurar a circulação da mensagem. O canal ele deve garantir o contato entre emissor e receptor. Então, se eu não tiver, por exemplo, um contato com o meu emissor, com o meu receptor, perdão, automaticamente a mensagem ela não é decodificada. Se eu sair na rua, eu estou aprendendo a andar, gente, de moto, a pilotar moto. Só que eu ainda não consigo compreender todas as placas de trânsito, né? É tanto que recentemente, é até engraçado eu dizer isso, mas recentemente eu acabei fazendo com que o meu tio tivesse uma multa, porque eu não sabia o que é que a placa de trânsito indicava, e aí eu ultrapassei tudo lá e pronto. Então, aí, devido a essa falha na comunicação, porque não é da minha área, não é conivente para mim isso, né, eu não tenho habilitação, aí eu sofri essa multa, né, de forma justa, digo que foi de forma justa, por eu não ter compreendido o que era aquela mensagem. E aí vinha avisando sobre a velocidade e que eu não podia fazer o retorno, eu não compreendi que eu não podia fazer o retorno. E acabei sendo multado, né, uma moto alheia. Então, a mensagem vai ser o objeto da comunicação, é o objeto principal. Sem ela, a gente não tem comunicação, certo? E aí eu falei para vocês o que é linguagem, né? Que a linguagem, ela é toda manifestação, toda forma de expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos sentimentos. Marcos, aonde a linguagem está presente? Professor, eu sempre me perco. Não vai se perder mais hoje, porque a linguagem está presente em todos os locais. A linguagem está presente num livro que a gente faz a leitura, a linguagem está presente num jornal, a linguagem está presente num texto de Jorge Amado, do soteropolitano Jorge Amado, que produz ali a morte e a morte de Quincas Berros d'Água. Está presente ali na obra do Jorge Amado, Capitães de Areia, onde ele vai contar toda a história da Bahia, toda a história de Salvador, colocando religiosidade em questão. Então, tudo isso é linguagem, porque aquele autor, ele utilizou da linguagem verbal para que ele pudesse expressar os sentimentos dele, né? O Jorge Amado, ele era apaixonado pela Bahia e principalmente pela a Bahia de Todos os Santos.
né? E aí ele cria, ele escreve Capitães de Areia, colocando aqueles garotos para poder representar a juventude da Bahia. E aí ele escreve A Morte de Quincas Berro d'Água, em que ele coloca um funcionário que era concursado, e aí sai pelas ruas do Pelourinho, aprontando com os mendigos que ficam por ali. É muito interessante. Então, ali o autor ele expressa a ideia dele, né? Então, se houve comunicação, houve linguagem. E se há linguagem, deve haver comunicação. Elas andam de mãos juntas, certo? Para estabelecermos, né, atos de comunicação, nós podemos utilizar sinais, símbolos, sons, gestos, regras com sinais convencionais, língua escrita e linguagem mímica, por exemplo. Certo? Eu posso disponibilizar esse material para vocês. No grupo também. Então, são exemplos de linguagem verbal, um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou televisionado, um bilhete, uma receita, um poema, uma bula de remédio, um rótulo, uma crônica, tudo que contenha palavras, minha gente, mas que seja palavra escrita. Tudo que contém palavra escrita é exemplo de linguagem verbal. Mas, Marcos, então quer dizer que se tem palavra escrita, mas se tem imagem misturada, vai ser verbal ainda? Vai, mas vai ser mista, né? Porque tem tanto verbal e não verbal. Tem a imagem, mas também tem palavras. Me dê um exemplo agora, Marcos, que se a gente analisa, minha gente, essa imagem, ó, essa imagem aqui da revista Época, acredito que vocês estejam conseguindo ver, a gente tem, ó, revista Época, a imagem de um menininho, né, e ele está comendo, está com um pratinho, e ele está pronto para comer. E embaixo nós temos assim, como ensinar as crianças a comer direito. Então, o texto faz sentido com a imagem. Então, a imagem me ajuda a garantir a minha comunicação, né? Se eu tivesse apenas a imagem, eu saberia que automaticamente ali há alguma coisa relacionada à alimentação da criança. Só que eu não iria saber propriamente de uma forma direta o que era, mas eu teria pistas do que era, certo? Já no bilhete, que é essa segunda aqui, né? Eu já não tenho imagem, eu tenho só o bilhetinho amarelo com um textinho falando aí, indicando uma mensagem para alguém. E na terceira, aqui, no terceiro gênero, a gente tem um editorial jornalístico, que ele é próximo da notícia, do texto da reportagem, só que ele se diferencia por quê? Porque a notícia, ela tem um título enorme, que esse título ele deve vir em negrito, e embaixo desse título tem um subtítulo, que ele é pequenininho, né, onde esse subtítulo ele responde às principais coisas da notícia. Já a linguagem não verbal, como eu acabei de citar para vocês, né, ela está presente nas sinalizações, nos logotipos, nos ícones, são símbolos gráficos constituídos basicamente de formas, cores e tipografia. Através da combinação destes elementos gráficos, é possível exprimir ideias e conceitos numa linguagem figurativa ou abstrata. Então, a gente já sabe. Apareceu ali a imagem só do cigarro com o proibido, automaticamente eu já sei que é proibido fumar. Apareceu ali aquela placa de trânsito com o E e o traço de proibido, a gente já sabe que ali é proibido estacionar. No meu caso, que sofri a multa, eu vi uma seta vindo para lá, outra seta ia para cá, e aí, e um proibido no meio, não entendi foi nada. Fiz o retorno e, infelizmente, né, mas é assim mesmo. Então, são exemplos de linguagem não verbal, minha gente, aí, ó, para vocês visualizarem. O árbitro, quando levanta o cartão amarelo, automaticamente o jogador ele já compreende que ele, né, sofreu ali uma infração, né? Ele sofre ali, ele infringe uma regra, na verdade. Infração não, ele infringe uma regra. E aí, esse cartão, ele indica que ou há a eliminação do jogador por algum motivo, né? O cartão vermelho indica a eliminação, o cartão amarelo indica uma suspensão, ou indica uma observação, advertência para com o jogador. Né? Outro exemplo nítido de linguagem não verbal é quando a gente tem
o símbolo da mulher indicando que é o banheiro feminino e o símbolo masculino indicando que é o banheiro masculino. Lembremos que na língua portuguesa a gente ainda não tem a questão da linguagem neutra, né? Mesmo as pessoas ainda puxando muita responsabilidade para nós de língua portuguesa, nós que trabalhamos com linguagem, acerca desta funcionalidade que a linguagem neutra está ganhando hoje na sociedade. Mas sempre que nós falarmos de língua portuguesa, por favor, lembremos somente do masculino e do feminino. E quando nós quisermos citar todos juntos e misturados, nós citemos todos, ok? Resumindo, a linguagem é o uso da língua como forma de expressão da comunicação entre as pessoas, né? Entre as pessoas que estão a conversar sobre alguma coisa. Então, numa discussão de casal, por exemplo, tem sempre um querendo defender uma ideia. Então, ali acontece a linguagem não verbal, né? E sempre tem uma pessoa que diz: eu não estou entendendo o que você quer dizer. Só que neste caso há um entendimento, mas há também uma camuflagem da situação, né? Nós homens, na maioria das vezes, a gente quer se sobressair da situação e a gente utiliza esse termo. Não estou entendendo o que você quer dizer com isso, mas a gente já tinha entendido tudo, minha gente. Então, a linguagem ela pode ser verbal, não verbal ou mista, né? Verbal quando se usa palavras, falar ou escrever, poesias, músicas, cartas, duas pessoas dialogando. E a linguagem não verbal não se usa palavras, mas sim gestos, desenhos, placas, símbolos, objetos, cores e etc. E a linguagem mista, existe uma associação na comunicação verbal, né? Onde nós percebemos que há tanto palavras quanto gestos. Então, vai ser utilizado ao mesmo tempo a palavra e a imagem. Certo? Então, a gente tem aqui na tirinha do Cebolinha, que é um exemplo de história em quadrinhos do autor, o autor da Turma da Mônica, minha gente. Não me recordo agora. Não me recordo agora. O autor da Turma da Mônica, né, que traz o Cebolinha sempre trazendo a puxadinha no L, né? Ele sempre fala alguma coisa que possui R, né? Ele coloca o L. Por exemplo, ele fala pole, exemplo, né? Ele nunca consegue falar uma palavrinha com R, mas isso não dificulta a comunicação. É entendível, porque pode ser uma questão que seja variacional, né? Que é o caso aí do Cascão, que ele tem uma variação social. A gente percebe que na Turma da Mônica, na equipe, né, de personagens, o Cascão, ele possui uma variação regional, né, e social também, porque o Cascão, ele sempre ele está perdido na sala de aula, com a fala da professora, que não é a mesma fala que ele, onde às vezes acontece a comunicação e às vezes não acontece, né? Então, nesse caso aí, minha gente, a gente tem lá em cima assim: a amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. É compartilhar segredos e emoções. Então, a gente vê aí que o Cascão, né, ele faz xixi na cama e o Cebolinha, ele chega de repente. Então, ali acontece, né, uma comunicação, porque há um espanto do Cebolinha, ele olha e diz: como assim? Vem na nossa cabeça, né? Então, acontece aí a linguagem mista, porque a gente tem tanto a presença das palavras quanto a presença das imagens, que nos ajudam a associar a proposta textual. Certinho? Até aqui tudo bem, gente? Beleza. Certo. Certinho. Agora, na apostila de vocês, eu queria perguntar a vocês se vocês possuem esse material físico. Vocês possuem esse material físico, gente? Ou vocês têm apenas em PDF também? Eu nem vi o PDF ainda. Ah, certo. Não. Certinho. Esse material, ele está muito bom. Resumido, vocês que tiverem em PDF, eu recomendo que até o dia da prova, vocês façam a impressão, para que vocês tragam ele para a aula, utilizem ele na aula e vão fazendo anotações. Porque, assim, a gente, durante a aula, eu vou soltando algumas informações que elas
podem não estar no material que ajudem vocês, principalmente, alguns métodos para acertar as questões. Vocês podem usar esse campinho que tem aí de anotações, né, para fortalecer a memorização e a ênfase do conteúdo, essa parte mais neurológica da gente, né? Então, aqui no início da aula 1, a gente tem texto, né? Que é tudo aquilo que transmite uma mensagem e possui sentido e significado, ou seja, o texto ele não é apenas um aglomerado de palavras, como muita gente acha, porque eu posso colocar várias palavras, eu posso dizer aqui manga, notebook, pera, celular, tablet, chave, e aí vocês vão dizer, oxe, professor Marcos, oxe, Jefferson contratou um professor louco lá de Pernambuco, o professor está fazendo uma aula EAD, o professor é muito louco, porque eu estou falando coisas aleatórias. Só que, na verdade, o texto ele não é um aglomerado de palavras, ele tem que ter sentido. Agora, se eu dissesse assim, acordei, tomei banho, escovei os dentes, fui à escola, almocei, trabalhei durante a tarde, pratiquei esportes. Aí vocês param e aí você já diz, epa, o professor Marcos está produzindo um texto em que ele está trazendo períodos, né? Ele está trazendo orações que falam sobre a rotina dele. Aí esse texto ele possui sentido, porque eu estou trazendo ações que são minhas cotidianas. Logo, entende-se automaticamente que é um texto e que ele possui sentido. Agora, se eu começar a falar várias palavras aleatórias aqui, com certeza alguém sai dessa aula e diz: professor Marcos é um professor louco, lá de Pernambuco. Então, Onde é que tá essa apostila que eu não tô vendo aqui no grupo? eita, essa apostila Jefferson disponibilizou para mim ontem. Só que eu acredito que eu achava, na verdade, que ele já havia disponibilizado para vocês. Vocês não têm ela? Não. Não. Então, mandá-la e agora para vocês. Agora mesmo. Porque essa apostila, ela está muito Manda, boa. manda pro grupo, Certo, mande sim. por favor. Certinho. Prontinho, minha gente. Está finalizando o envio. E aí, minha gente, o texto ele Obrigado. precisa fazer sentido por nada. Ele precisa fazer sentido para que haja comunicação também. Então, texto e linguagem eles estão lado a lado. Para que haja linguagem, é necessário ter um texto. Para que haja um texto, é necessário ter linguagem, é necessário ter uma expressão de ideias, é necessário ter uma expressão de pensamentos. Certo? Percebe-se através dessa definição que, para ser um texto, não é preciso necessariamente utilizar palavras, ou seja, o gesto com o polegar de joia já indica algo positivo. Por exemplo, beleza. Então, isso é verdade. Se eu faço um beleza para vocês aqui agora, vocês já estão compreendendo que eu estou confirmando algo. Se eu faço o sinal de silêncio, vocês já entendem, sem eu precisar dizer algo, que eu preciso que vocês façam silêncio, que não é o caso, que inclusive vocês são bem calados. E aí os textos eles podem ser escritos, né, quando eles estiverem dotando da linguagem verbalizada, né, da linguagem verbal com palavras. Os textos eles podem ser orais, né, mas eles ainda utilizam palavras, então eles ainda serão textos verbalizados, né? Eles podem ser com gestos, né, sem palavras e com ilustrações também sem palavras, que aí vai representar, minha gente, a linguagem não verbal, porque a gente não utilizou palavras aí, a gente utilizou gestos, né? Por exemplo, este gesto aqui significa entender em Libras, né? Este gesto aqui significa aplausos em Libras, né? Muito bom. Então, para quem entende, né, do básico de Libras, compreende que são gestos simples e que trazem essas alusões, ok? Então, nós já falamos sobre a linguagem verbal, que é quando nós utilizamos as palavras, e aí ela é uma forma de comunicação mais presente em nosso cotidiano, porque a gente utiliza muito a linguagem verbal nas nossas situações
informais, né? Porque através dela nós conseguimos expor aos outros os nossos pensamentos, as nossas ideias, certo? Mas isso não significa dizer que ao ler um livro eu não consiga ver, né? Perceber a presença da linguagem verbal. Percebo sim, porque eu estou vendo ali nitidamente, notoriamente, né, a palavra em seu contexto mais específico. Se eu chego na sala de aula e eu disser assim para os meus alunos, fogo, minha gente, todo mundo vai correr. Se eu disser isso, eu tenho certeza. Eu trabalho no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Se eu chegar na sala de aula e disser, minha gente, fogo, todo mundo corre. Porque eles entendem automaticamente que está acontecendo alguma coisa ali, que é um momento de urgência. Então, houve comunicação, né? Agora, se eu chego para os meus alunos e eu coloco no quadro, só escrevo a palavra no quadro, fogo, e aí fico parado olhando para eles, eles vão dizer, meu Deus, o professor, infelizmente, está louco. Então, tem que haver comunicação quando todos que estão envoltos na comunicação compreendem a mensagem decodificada, certo? Um exemplo aí de linguagem verbal também é essa citação do William Shakespeare, né? Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Já a linguagem não verbal, nós não utilizamos palavras, certo? Então, na linguagem não verbal, nós não utilizamos palavras, né? Deixa eu só afastar aqui. E na linguagem mista, nós utilizaremos, né, a verbal e a não verbal no mesmo texto e ao mesmo tempo, certo? Então, o uso das duas linguagens colabora para a compreensão textual, como nós vimos. Agora vamos às questões, minha gente. Tem umas questões aqui. Vejamos. Olha só. No estilo do Enseja, no estilo que o Enseja gosta. O Enseja quer pegar o aluno, quer fazer com que as pessoas elas não sejam aprovadas, porque elas colocam pegadinhas nas questões, né? E a primeira pegadinha que a gente deve ter atenção nas questões de língua portuguesa são as pegadinhas que elas estão dentro da própria questão, né? Dentro do próprio enunciado. Por exemplo, aqui na questão, está me perguntando que é incorreto, né? Então, ó, aquilo que é incorreto. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que, vamos lá, ou seja, ele quer aquilo que não seja certo. Então, puxa lá uma setinha, quando vê a palavra incorreto, puxa uma setinha e coloca lá aquilo que não é certo, aquilo que está errado, aquilo que não faz sentido. Que eu tenho certeza que você não vai errar essa questão. Que você não vai errar uma questão que estiver te pedindo aquilo que seja incorreto. Tá bom? Então, ele pergunta aqui para a gente, diante dos conceitos de linguagens verbal e não verbal, aquilo que não está certo. Né? E na alternativa A, a gente tem o enunciado seguinte. A linguagem verbal utiliza qualquer código, palavras ou gestos para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita, com palavras, né? E aí? Letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza Professor, qualquer você tá código. mudo, eu Oi? acho. Pode falar, Bia. Bia, Pronto, pronto. pode falar qual alternativa você acha. A letra A. Letra A, isso mesmo. Letra A, minha gente. E aí, ó, a letra A, ela já começa, né? Ela já começa com a pegadinha, porque ela diz que a linguagem verbal utiliza qualquer código, o que é errado. A linguagem verbal não vai, minha gente, utilizar qualquer código, porque o nome já diz tudo. Ela utiliza palavras. E aí, ó, qualquer código, palavras ou gestos. O gesto não é uma palavra. O gesto é uma linguagem não verbal, não utiliza-se palavras ou gestos, né?
B, são utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Isso está correto. As duas linguagens, a verbal e não verbal, elas foram criadas, né? São utilizadas, na verdade, para, para facilitar os nossos sistemas de comunicação, os nossos atos comunicativos. C, a linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. Beleza, né? O nome já diz tudo, não verbal, não tem palavra, certo? Seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Então, ela utiliza, ó, a língua. Lembremos, língua é diferente de fala. Língua é o que todo mundo utiliza, né? O idioma. E fala, ela é social, ela é oral. A fala, eu falo muito sobre variação linguística e eu sempre dou os exemplos da gente, que a gente tem, daqui de Pernambuco, em comparação aos sulistas. A gente do Nordeste, de um modo geral. Por exemplo, a gente aqui de Pernambuco, a gente não chama tangerina de tangerina. Né? Na verdade, a gente não chama tangerina de bergamota. A gente chama tangerina de tangerina, né? Já no sul, no sudeste, chamam tangerina ou de bergamota, como é o caso de muita gente da Bahia que chama bergamota, chamam mexerica, né? Então, são tantos os exemplos de variações que a gente nota que são utilizadas através da fala, mas que perpassaram pelo idioma. O caso da palavra você, gente. A palavra você, o pronome de tratamento você, já foi vós, mercê, já foi vós, se, até chegar em você. Então, até os mais antigos, minha avó, até um determinado tempo, ela chamava vós, mercê. E aí, quando eu ia conversar com ela, né, eu sempre dizia, vovó, é você. Hoje ninguém chama mais vós, mercê, não. Ela ia perguntar o nome das pessoas e ela dizia, qual é a sua graça? Então, isso é uma variação que ela é tanto histórica, né? Quanto pode ser também uma variação que seja regional, né? Porque ela, por não ter sido escolarizada, e social, na verdade, por ela não ter sido escolarizada, ela não teve acesso à educação como eu tive, como o restante da minha família teve. Então, ela adota dessa linguagem devido a aspectos da língua dela, em que ela nasceu e conviveu, né? Em que ela teve maior acesso, certo? E na D, linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Então, essa também é verdadeira. A única que está incorreta de afirmar é a letra A. Certo? Segunda questão. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que. E aí, minha gente? Ó, a gente vê aí na tirinha de Garfield que a gente não. A gente percebe, na verdade, a linguagem mista, né? Porque a gente tem tanto Garfield observando ali, clique, o mouse, ele está apertando o mouse, clique. Esse barulhinho presente na tirinha, clique, ele é chamado de onomatopeia, né? É tanto uma figura de linguagem quanto um elemento presente no texto, um recurso, né, expressivo de som que ele facilita o entendimento. E aí a onomatopeia é uma figura de linguagem que ela é responsável por trazer o barulho real que as coisas possuem. Por exemplo, o barulho da buzina, bi, né? Então, a pessoa que trabalha com a tirinha, ela vai colocar esse barulho dentro do texto para poder ela mostrar que o carro está fazendo aquele barulho. Então, já chega a ser uma linguagem mista automaticamente. Teve onomatopeia, tem linguagem mista, porque a palavra bip, né, esse clique, a gente já entende na comunicação que é o barulho do mouse, certo? E aí ele está ali em frente ao computador dele e próximo à rede, né? E aí ele tá clique, deita na rede, o dono dele se aproxima e o dono diz fora. Garfield sai, o dono se deita na rede e aí o Garfield faz slash, um tapa, né? A rede embrulha todinho o personagem da tirinha, que é o dono de Garfield, né? E aí
A segunda questão, ela me pergunta aquilo que é correto. Aquilo que é certo, eu verificar no texto, né? E aí eu vou descendo as alternativas. A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Se eu tivesse só palavras aí, eu conseguiria entender. Se eu tivesse só quadradinhos com palavras, eu não tivesse imagem nenhuma. Eu conseguiria, minha gente, entender a proposta textual, o objetivo desse texto? Não. Não, né? Tudo bem. B. Então, deixa eu só marcar essa daqui de vermelho, para a gente já ir descartando ela. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha e os desenhos confundem o leitor. Como assim? Tudo bem, se eu tivesse só a linguagem não verbal, né, só as imagens, eu conseguiria entender. Beleza. Só que a questão, ela me pega aqui, ó. Ó, os desenhos confundem o leitor. Essa alternativa, ela até que poderia ser correta, se terminasse um ponto final aqui, ó. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Se eu fechasse um pontinho ali, ponto. Eu poderia entender que essa estaria correta. Mas como a questão ela continua e os desenhos confundem o leitor, isso é uma inverdade, isso é falso, né? Então essa também não é correta, né? C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Aí as coisas já mudam, né? E a D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. E aí, minha gente, C ou D? Aguardando vocês. Letra C ou letra D? O que vocês acham? Façam uma análise bem direitinho. Esse uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. A questão ela já me dá a resposta. Se tem linguagem verbal e não verbal, lógico, né? Muito bem. Tenho certeza que Val ia acertar aí. Você? Isso mesmo. Letra C. A letra C, ela é correta, né? A letra C, ela está correta. E a letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens, não influencia na compreensão da tirinha. Lógico que influencia, né, minha gente? Lógico que ela influencia, porque a gente percebe que o Garfield começa, né, num espaço e ele está depois em outro espaço, né? Então, letra C é aí a alternativa correta. A terceira questão, ela diz o seguinte: sobre as linguagens verbal e não verbal, estão corretas. Então, tem mais de uma alternativa correta, tá? Estão corretas as alternativas, menos qual? Vamos ver. A letra A. A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos. Essa está correta, minha gente. A linguagem não verbal, Não. lembremos. Ó, linguagem não verbal. Um minuto. Linguagem não verbal, marcando aqui de verdinho. É composta por signos sonoros. Beleza? Signos sonoros. O signo sonoro, minha gente, ele pode ser o barulho da buzina, né? O bi. Ele pode ser o barulho da buzina, porque se a gente está na rua e um carro ele buzina pra gente, eu já olho, eu já digo assim, meu Deus, ele não tem paciência. Então, já entendi que o cara quer que eu saia do meio, né? Saia da frente. Então, é uma linguagem, né? Não verbal. Ou visuais, né? Placa de trânsito, linguagem visual, como placas, imagens, vídeos. Esta está correta. B. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser sinais visuais e sonoro, né? A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser sinais visuais e sonoros. Então, vamos verificar. Ó. Eles podem ser sinais visuais e sonoros. C. A linguagem verbal por dispor de elementos linguísticos concretos,
pode ser considerada superior à linguagem não verbal. E D, a linguagem verbal e não verbal são importantes e o sucesso na comunicação depende delas. Ou seja, quando o interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequadamente. Então, automaticamente a dela está correta, né? D está correta. D está correta. A B, ó. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Beleza. Eles Seria a podem ser letra sinais. C, não é? Oi? Seria a letra C, não é? Isso, letra C. Letra B, ela está correta também, isso que eu ia falar para vocês. A questão, ela tem uma pegadinha, porque a gente aprende ao longo da nossa vida, no ensino médio, que a linguagem não verbal, ela sempre será aquela que for visual e aquela que for sonora. Porém, todavia, entretanto, quando essa linguagem ela vier associada é, a uma imagem. Então, por exemplo, a palavra lixo formando um lixo. Aí ali eu posso dizer automaticamente que é linguagem verbal. Porque se a palavra lixo ela formar um cestinho de lixo, eu consigo ver que ali está alguém que escreveu aquilo quis falar sobre lixo, né? Então, ela não deixa de ser linguagem verbal. Ela é linguagem verbal. Então, a única que não está correta é a C, né? Então, ela não pode ser considerada superior à linguagem não verbal. Quer dizer que se a minha avó ela não sabe escrever uma mensagem de texto para mim, um feliz aniversário para mim, se a minha avó, amanhã eu estou fazendo aniversário, amanhã eu faço aniversário. A minha avó ela não sabe escrever, né, uma mensagem de texto, e ela não sabe escrever de forma alguma, e simplesmente ela me liga e diz: Marquinhos, olha, parabéns, meu querido, que Deus te abençoe. Eu vou desconsiderar a mensagem dela. Eu vou dizer: não, vó, eu quero uma mensagem escrita. Não posso. Então, a linguagem verbal ela não é, de forma alguma, superior à linguagem não verbal. Né? Todas elas possuem importância na sociedade, todas elas possuem importância no contexto comunicativo. Então, essa alternativa aí, né, correta, é a letra C. Se eu estiver falando rápido, minha gente, por favor, podem me interromper, tá? Eu falo um pouquinho rápido. Aí vocês podem dizer: professor, fala devagar. Eu falo devagar. Certo, se preocupe não. Tá dando para. Ah, certo. Se estiver dando para compreender, tua voz está só um pouquinho baixa, Valdirene. Tua voz está A só um minha, pouquinho baixa. Isso. pronto. Aí, E eu agora? percebi. Pronto, melhorou. Beleza, melhorou Ah, muito. Percebi que a certo. devia estar bem alta, tá facilitando bastante. A quarta questão, minha gente, ela diz o seguinte: são exemplos de linguagem não verbal. Quando eu pego minha prova do supletivo do Enseja, eu vou sempre marcando essas palavrinhas, ó. Ele quer para mim linguagem não verbal. Marcos, quer que eu vou fazer aqui? Eu acho que é Peguei a minha B. prova. A colega já matou ali a charada. Ela disse que são exemplos de linguagem não verbal. A letra o quê? B. B. Letra B. Tudo bem. Letra B, né? Cores de bandeiras, semáforo. Tudo bem. Marcos, vamos lá para as alternativas, saber por que não é. Alternativa A, sinais de trânsito. Beleza, sinal de trânsito é, né? Só que quando chega aqui, sinal de trânsito é. Só que quando chega aqui, uma conversa informal entre alunos e professores não é não verbal, é uma conversa, né, verbal, porque o professor está conversando através da fala, com palavras, né? Na letra B, a gente tem cores das bandeiras e dos semáforos. Exemplo: bandeira brasileira, bandeira nacional, bandeira do Essa aí Brasil, tá bem clara, né? A bem clara. resposta. Isso, bem clara a resposta. E aí a bandeira do Brasil, a gente tem cada cor representando um elemento, né? O verde representando as matas, o branco representando a paz. Então, cada cor representa um ideal. C, cantigas infantis, né, que é verbal, e D, apito e discurso político. Discurso político é linguagem verbal. Então, a gente tem aí letra B. 5. Outra coisa que eu percebi, as provas do Enseja, minha gente, elas cobram muito a análise dos infográficos.
Eu não sei se vocês chegaram até as aulas de gêneros textuais antes, né? Mas compreender os gêneros textuais é facilitar a comunicação também. Porque quando a gente compreende os gêneros textuais, qualquer questão que eu pego, que eu vejo em qualquer avaliação, eu não tenho de forma alguma dificuldade em respondê-la, porque cada gênero textual tem uma proposta, que inclusive é a nossa próxima temática. A gente vai analisar qual proposta cada gênero tem. Então, quando eu pego qualquer gênero textual, eu já sei qual é a função desse gênero. Por exemplo, se eu peguei ali aquele poema da Cecília Meirelles que ele diz assim: quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muita coisa menos a felicidade, que virou até música, né? A música do Fagner. Quando eu vejo esse poema, automaticamente eu vejo que a pessoa que produziu esse poema, ela, na verdade, que foi a Cecília Meirelles, ela trouxe, né, uma sentimentalização, porque ela diz: quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Então, ela mostra ali ou que ela foi iludida, ou que ela sofreu por amor, ou que ela perpassou um devaneio amoroso. Então, ela trouxe uma sentimentalização dela. Agora, lembrando, a gente está falando aqui de um gênero chamado poema. Agora, se eu vou para uma notícia que ela me diz assim: PL do aborto gera repercussão no Brasil. Aí veja que a função já foi diferente. De um lado, eu tive um autor que trabalhou com uma função sentimental. Do outro, eu tenho um redator de uma notícia que trabalhou com uma função de informar. Então, quando eu entendo e sei o que é um gênero textual, automaticamente eu já vou para a questão sabendo qual é a função dela, como é o caso da questão 5 agora. Na questão 5 a gente tem aqui, ó, observe. Eu acho que é a Já letra quer... C. Sim. Eu acho que é a letra C. Essa quinta, né? É. Ótimo. Letra C. Precisou nem a gente ter que analisar. É sinal que vocês entenderam, menos mal. O infográfico, minha gente, é um gênero, né, que ele é muito intertextual. O que é, Marcos, um gênero intertextual? O gênero intertextual é todo aquele gênero que ele pode estar dentro de outro, né? Por exemplo, o infográfico, ele está presente hoje dentro do texto dissertativo argumentativo, que é a redação, que muita gente tem medo, né? O infográfico ele serve para nos ajudar a compreender, de uma forma resumida, aquilo que está pretendendo ser dito, de uma forma resumida, dinâmica, e também ele apresenta embaixo fonte, que é o que valida a informação que foi dada. Né? Neste caso deste infográfico, a gente tem aqui o aumento do número de casamentos. E essa questão, ó, ela é muito velha. Essa questão é da época que eu fiz o Enem, em 2018, quando eu tinha 18 anos de idade. Essa questão, ela caiu no Enem e gerou uma repercussão, né? Porque ela não caía perguntando desta forma que vem para vocês. Ela caía trazendo o sentido que o infográfico apresentava, né? Quando eu estava planejando o material para vocês, que eu bati o olho nessa questão, eu disse: vou levar, vou discutir, vou relembrar que essa questão ela foi discutida no Enem. E aí a gente tem, ó, o aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008. Entre pessoas acima dos 60, o número foi de 44%. Na população brasileira, 28% das pessoas casaram, né? E um fator determinante é que cada vez mais pessoas nesta idade, no mercado de trabalho, estão no mercado de trabalho, o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. Ou seja, as pessoas que estão com 60 anos, elas estão começando a casar, né, estão deixando para casar depois dos 60, porque elas ainda estão com uma vida ativa, né? Elas ainda continuam trabalhando e continuam independentes, né, financeiramente. Já a população com mais de 60 anos no mercado de trabalho, em 2003, né, foi de 31%,
E hoje, que na época era 2018, foi para 38. Então, foi um acréscimo de 7%. E automaticamente a pergunta é, né? O texto apresenta linguagem verbal, não verbal, mista, e o texto não é considerado texto. Então, essa é até ilógica, né? A gente Visto, né? dizer. Então, letra C aí. É até ilógico a gente dizer que não é um texto, porque a própria questão ela já diz aqui, ó, o texto. Então, é uma questão que Bia foi bem esperta e ela ganhou tempo e foi já responder, né? Foi logo respondendo. Não, é porque eu já tinha lido a questão, eu Já tinha só. feito a Eu leitura, né? prestei atenção na sua explicação primeiro, não vou mentir, que eu gosto de entender na Não, é explicativa porque da a pessoa parte também. de linguagem não verbal e linguagem verbal, essa parte eu não tenho nenhum problema em diferenciar. Inclusive, essa parte de placa de trânsito, por sinal que você não soube. Eu nunca estudei a fundo, mas eu sei praticamente só por dedução eu já consigo ter mais ou menos uma ideia de que para que serve cada placa. Cada Porque até placa, hoje né? eu Pois é, errei esse. porque eu tive esse problema, minha gente, porque eu tinha medo de andar de moto, né? Morro de medo de cair até hoje. Aí eu decidi, a vontade deu, e aí foi Não só. tem nada nesse mundo. Eu tenho amor minhas pernas, meus braços, tô de boa. Prefiro andar a pé, É, pegar um ônibus do que pegar um andar de moto. é verdade. Então vai de bicicleta. E olha que eu Não, moro numa cidade, bicicleta, minha gente, bem a pequena. Minha cidade bicicleta é só o bairro de Brotas, de Engenho Velho de Brotas. Então, minha cidade, ela é super Botar a pequena. rodinha. É só aquela parte do dique ali. E eu levei essa multa bem aleatória, né? Levei essa multa bem Aqui, aleatória, não percebi que os agentes estavam por trás de mim. no Dick Mas, aqui em Salvador. oi, sua voz está um pouco baixa ainda. Dick aqui em Salvador. Pois o é, dia que tem. Já em Salvador, eu acredito que seja bem mais difícil bem mais difícil você ser Não, você é multado bem mais facilmente, porque tem radar em todo que é canto, meu filho. Ali é ah, barril mesmo, a Bíblia. barril, né? Gostei da Sim, variação. onde você menos esperar, ainda mais se você for distraído e não ver a placa, que às vezes tem placa que informa onde é que está o radar. Mas se você não prestar atenção onde é que está o radar, é Já sim, não pô. tem radar aqui, minha gente, tá? É tudo assim no aleatório. Alguém avisando. Alguém passa e avisa, olha, eles estão lá atrás. Ou alguém faz só assim, a gente já entende. Esse sinal, ó, para muita gente, indica carona. Mas aqui, na região do sertão pernambucano, ele indica que tem polícia atrás, tá? Tá bem. Pois é. Para vocês verem como as coisas elas são bem mudadas. Eu me recordo. Aqui, aqui carona é um pernão do lado de fora. Brincadeira. Jesus, depois eu vou fazer questão de rever essa aula. Minha gente, quando eu fui em 2018, eu estava circulando com um amigo de Engenho Velho, né? E a gente estava andando, Bairro procurando alguma bom, coisa. rapaz. Oi? Bairro bom, já é velho, olha. E aí, minha Tranquilo. gente, é perigoso, é Engenho Velho? É perigoso? Não, Tipo, eu só conheci lá, né? Porque, tipo, tinha esse amigo que me deu todo o suporte. Se não fosse ele, eu particularmente teria ficado, não na rua, né? Mas eu teria ficado desolado. E aí ele me ajudou. Mas a gente foi parado, pela polícia, assim, bem natural, atravessando a rua, pararam tomaram ensaio. e pediram identidade. Assim, eu não andava com a minha documentação, né? O Apanhou? costume. Oi? Você apanhou? Não, graças a Deus não. Exatamente, dê glória a Deu Deus, meu sorte. filho. Porque Deu você sorte, sem né? Mas eu lembro que documentação é quando uma eu coisa. vi, Eles já gostam de um sem documento. minha gente, mas aí eu tive que falar que eu estava recente. Perguntaram de onde eu era, acho que o sotaque, né? Todo mundo achava que eu era de Recife. Por isso que Eu, pegaram leve com você, pô.
Aí o amigo estava com a documentação, né? Só que ele não me avisou. E aí a gente estava andando por ali, próximo, me recordo como se fosse ontem. Hotel Aquarena, em Brotas, ali. Subindo um tracinho que tem ali para um prédio bem bonito. E quando eu vi o carro cheio de policial, eu achei estranho, eu me assustei, né? Eu com 17 anos, na época eu disse, meu Deus, hoje eu tenho 22, e eu, há 5 anos atrás, tá, minha gente? Para vocês dizerem que eu sou velho, pelo amor de Deus. E aí, me deparei e eles só disseram, mão na cabeça. E eu, tudo bem, mão na cabeça. Vem de onde, vai para onde? Aí quando eu falei, estamos procurando um apartamento. Aí eles falaram, você mora aqui? Você mora aqui mesmo? Eu falei, não, cheguei ontem, de Pernambuco. Aí disseram, ah, e o colega aí do lado? O colega daqui, que eu já percebi. Acho que pelo meu amigo ter sotaque, né? Eles perceberam facilmente. Mas já o meu caso, eu acredito que eu fui liberado, minha gente, devido eu ter estado, né, com esse sotaque em dias. Que nesse dia eu agradeci, que às vezes eu acho que eu nem tenho sotaque. Mas é isso. A variação linguística hoje, né, ela gera um certo preconceito em determinados locais, né, como eu vejo muita Esse gente. preconceito, você deu foi sorte. Foi. Você pulou uma fogueira Essa que chamada tinha está gravada. opção. Engenho Velho de Brotas, com um bocado de Pois é. polícia, dois, sozinho. Oh, coisa linda. Bom que vocês já estão me avisando. Quando o Jefferson falou, olha, nós somos de Salvador, nós somos da Bahia, da região ali do Recôncavo, pertinho. Eu disse, eita, menino, pois eu vou adorar essa aula com os soteropolitanos e pessoas adjacentes. Porque só assim eu vou tirar dúvidas, porque eu quero voltar a Salvador esse ano. Mas já que estão me falando sobre essas precauções, eu vou me atentar. Me atentarei a essas coisas. Minha gente, faltam 5 minutos para encerrarmos, né? Nossa aula ela vai até às 20h30. E a nossa segunda aula, né? Ela é sobre os tipos e os gêneros textuais. Aí eu vou dar só uma palhinha, mas a partir da nossa próxima aula, que será, acho que amanhã, ele ficou de me confirmar quarta-feira, aí eu vou dar só uma palhinha, mas amanhã eu retomo com vocês e trago um material bom para que a gente possa aprender de forma dinâmica. Eu gostaria só que vocês instalassem um app, eu posso colocar lá no grupo esse app, para que a gente faça um quiz amanhã de verificação de conhecimento. Tá bom? Aí eu coloco tudo isso no grupo, é um aplicativo super leve, bem dinâmico. Eu gosto muito da aula ser dinâmica, eu não gosto daquela aula que a gente passa 1h30 conversando, então vocês sempre vão me ver assim, interagindo, brincando, contando situações minhas, porque eu já passo o dia inteiro, gente, eu trabalho numa escola integral, das 7h30 às 5 da tarde, o dia inteiro, utilizando a voz, transmitindo mensagem, conhecimento, e aí chegar na parte da noite e continuar só hablando, aí a gente tem essa certa dificuldade, infelizmente, certo? E eu espero que não seja um problema para vocês, pelo amor de Deus, se for, me avisem. O professor fala demais. Podem me avisar, tá? Vocês não serão prejudicados. Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. É, Na aula 2, a gente discute sobre os tipos e os gêneros textuais. Dentro da língua portuguesa, a gente tem de um lado gênero textual, do outro, a gente tem tipos textuais. Eu não posso dizer que o romance é um tipo textual, mas eu posso dizer que o romance é um gênero textual que possui uma tipologia textual chamada de tipologia narrativa. E há um macete que eu sempre recomendo aos meus alunos de Enem, os vários que já foram aprovados, que hoje fazem universidade pública, os vários que já concluíram o ensino médio, que hoje estão adentrando na universidade, os vários que já estão finalizando também o ensino médio, e eu sempre dou essa dica do método PENT, né? Marcos, o que é esse método PENT? Vou mostrar para vocês agora. O método PENT ele é um método que está presente nos gêneros que são de tipologia narrativa, né?
Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Gosto de mostrar na prática, né? O método Paint, ele recebe o nome de Paint, por quê? Porque ele nos ajuda a memorizar os elementos da narrativa. Vejamos, ó. Paint. Marcos, como assim? O primeiro P, ele representa personagens. Tudo bem. Os personagens presentes nos textos, como, por exemplo, romance, crônica, história em quadrinhos, a gente percebe que são textos que possuem a função de narrar. A crônica é um gênero textual que narra um acontecimento que é curto, que seja engraçado, que seja rotineiro. O romance, ele relata um acontecimento, né, em que duas pessoas elas podem se apaixonar, que podem ter um final feliz ou não, ou que alguém pode ali morrer iludido por aquela pessoa que ela nunca nem viu. Então, o R de Paint significa enredo. O N significa narrador, o T significa tempo e o E significa espaço. O primeiro P, ele representa personagens, onde nós temos em todo texto que é narrativo, um personagem que é principal, que é aquele que chama toda a atenção, como, por exemplo, em um livro que temos da Raquel de Queiroz, que é uma autora nordestina daqui do Ceará, que ela produz o 15, ela utiliza uma personagem chamada Conceição. O 15 é uma obra que ela narra uma seca que aconteceu em 1915 no sertão do Ceará, onde ela devastou a zona rural, né, que era um local onde a autora Raquel de Queiroz morava. E aí ela escreve o 15 como se fosse uma biografia dela, né, para que ela pudesse repassar a mensagem dela, a linguagem dela, e ela utiliza uma personagem chamada Conceição como personagem principal. O enredo nada mais é do que o que se passa na história. É o contexto. Então, o enredo do livro 15, que é um romance, é a seca de 1915, que devastou uma parte, né, do sertão do Quixadá, no Ceará. O narrador, ele possui três tipos, né? Três tipos. E aí a gente tem o narrador personagem, que é aquele que se coloca, né? Eu estava na minha casa, eu estava de férias quando decidi visitar Salvador. Para mim foi uma das melhores viagens que fiz, pois conheci pessoas novas, conheci locais que eu jamais imaginei que estaria em contato. Então, se eu produzo um relato de memórias, um relato de experiência, que é um gênero textual narrativo, eu coloco automaticamente o narrador, que sou eu, né? Então, eu tenho o primeiro tipo de narrador, personagem. O segundo tipo de narrador é o narrador observador, que é aquele que ele está só observando a situação, mas ele não participa, né? Por exemplo, um tipo de gênero textual que seja, que possua o narrador observador, é o depoimento. Vamos supor, você presenciou um assalto, né? Você viu o assalto. Então, quando você vai narrar para a polícia, você vai contar, você não diz assim, eu fui assaltada. Você diz, eu pude observar, eu estava no momento, né? Não você pode utilizar o narrador personagem, mas você pode dizer, de longe eu vi tudo. Lógico que eu não ia para a próxima porque eu não queria estar no meio daquela cilada, né? E por último, a gente tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que não aparece, é aquele texto que ele é, né? Ele é um narrador que ele não vai aparecer, mas ele sabe de tudo, minha gente. Qualquer informação que estiver no texto, ele sabe, certo? O T representa É o tipo fofoqueiro. o tipo fofoqueiro, muito bem. O narrador onisciente, ele pode aparecer, minha gente, nos livros de autoajuda. Veja que no livro de autoajuda, a pessoa que escreve diz assim: se você está com problemas ao dormir, não se preocupe. É só você manter essas três dicas e tudo se resolverá. Então, ali ele está influenciando você, entrando na sua vida, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele é tipo essa pessoa, tá bom? O tempo, né? Ele é que se passa na história. O tempo ele é presente, o tempo ele foi passado, o tempo ele é o agora, o tempo ele mudou, ele foi cronológico, né? Porque tem autores da língua portuguesa, da literatura brasileira, que eles mudam
assim, rapidamente o contexto que eles pretendem alcançar, né? Então, cada autor, ele busca trabalhar com um tempo estimado, que é um tempo que ele pode ser cronológico, que é aquele tempo rápido, né? Ou pode ser aquele tempo demorado. O Machado de Assis, por exemplo, ele demora, 6 páginas do livro para poder dizer que a porta abriu. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem um livro dele chamado Memórias Póstumas. Tenham o prazer de fazer a leitura, minha gente, porque é um livro que ele abre muito a mente da gente. O nome já diz tudo do autor, né? Machado de Assis. Eu posso usar um Machado para abrir mesmo a nossa mente ali. Então, ele demora páginas e páginas para poder avisar que, enfim, a porta se abriu. Assim, na maior cara Eu não dura. tenho paciência pra isso, não. Não tenho a menor paciência. As únicas coisas que eu leio é mangá e a Sim, Bíblia. Tirando mangá. o resto, eu não tenho paciência. Não tenho a Ó, menor. ó, mas são boas leituras, tá? Eu tenho muitos alunos que leem mangás. E o Eu espaço, posso ler calma, Gabi. 300 mangá, uns 300 capítulos de mangá em um dia, em um dia não, mas em um mês facilmente. Mas eu não consigo ler um livro em um mês. Pois é, É menina. muito difícil. Muita gente me avisa, professor, eu passo os livros, né? Os alunos dizem, professor, eu comecei a ler, comecei a bocejar, me deu tanto sono. Professor, eu comecei a ler, e aí eu olhava para o celular e mudava totalmente minha atenção. Professor, eu comecei a pegar no livro e minha namorada começou a falar comigo, professor. Então, tudo isso é uma questão de falta de atenção da parte da pessoa que lê mesmo, né? A pessoa que ela centra-se para ler algo, ela tem que focar naquilo que ela está lendo. Então, 10 páginas Não, o por dia problema não é o foco, não. O problema é que eu não gosto mesmo. você não Tipo, gosta. a maior parte Eu dos também não livros gosto de ler que livro. eu já tentei ler é muito chato. É tipo, vamos lá, minha amiga ela trouxe um livro pra cá pra minha casa, e esqueceu aqui em casa. Eu peguei, chamado Dunas. Meu Hum, querido, nem que a pau, que a pessoa tá lá descrevendo a roupa que tá usando, tá descrevendo como a pessoa tá andando, como tem que andar, o que que tem que. Não, é chato demais, é insuportável. eu, Ah, que o diálogo de tal com tal pessoa que é muito insuportável, é muito chato. Não tem uma ilustração, não tem nada, você tem. Eu consigo usar a imaginação, consigo, mas é muito chato. Você fica lendo ali, não, tá usando tal e tal coisa por baixo de tal e tal coisa. Tipo, são 2 páginas só narrando quanto a pessoa, o que que ela tá vestindo. É horrível. Eu consigo imaginar? Consigo, mas é chato. tem livros que. Pode falar, Val. Eu gosto de ler noticiário, mas livro não é meu forte. Ah, compreendo. Que mal pergunto, gente, para vocês, mas perguntando. É, em qual a idade de vocês? Eu tenho 20. 20. 4.3. Não conseguiu ouvir, Val, você? 4.3. Como assim, 27, 4.3? 4.3? 43. Ah, compreendo. 43? Ah, tá. Diego está por aí, e a Adriele. Eu sou a vovó da área. Pois é, então, para perceber, Val, que a gente tem essa vontade de apreciar os textos que são próximos de nós, né? No seu caso, você gosta de ler noticiário, né? O noticiário é porque provavelmente Né? você gosta de se manter mais informada, não é isso? Isso é. Tá vendo? Já a colega lê mangás, porque provavelmente ela gosta de todas aquelas imagens que aparecem de mangás, ou ela Não gosta é de. só isso, é um mangá realmente ele é muito maravilhoso. Tem diversos mangás diferentes, e eu já consegui ler muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Eu já li, meu filho, o que eu falo por mangá, assim, em base, em média, eu acho que eu já li uns cento e poucos. Porém, isso é um mangá que eu tô falando, dentro desses mangás existem vários capítulos. Tem um mangá que eu já li que tem 300 e poucos capítulos, só esse mangá. E eu leio varado, empolgadíssima, sem parar, entendeu? E outra coisa que eu tô lendo recentemente é a Bíblia. A Bíblia, muito bem. Não julgo. Correta.
A Muito bem. Bíblia, ela tem a minha é da linguagem antiga, então volta e meia eu tenho que ir lá brincar com o Aurélio, entendeu? Conversar com o Aurélio Iguais, né? para poder interpretar corretamente. Sim. Mas livro em Sim. si mesmo, assim, tipo, por diversão eu vou ler, sei lá, você tá citando Machado de Assis. Eu acho que eu já peguei um livro dele que tinha na casa de meu tio. Não, não dá. Pois Pra é. mim é E tipo assim, livro romance, livro de, tipo, uma narrativa um pouco mais. Vai pro melancólico, vai pro romance, pode ser qualquer um. Não tem ilustração, não chama a minha atenção. agora compreendi. Você prefere os livros Ela que são gosta de ver o ilustrados. desenho. Não é só isso, não. A Bíblia, por exemplo, não tem nenhuma ilustração. A minha não tem nenhuma ilustração. Eu acho que não tem Bíblia com ilustração, tipo, a Bíblia completa com ilustração. Porém, como é o nome, ela consegue prender a minha atenção, entendeu? Eu Hum, tenho, como é que chama? Eu tenho TDAH? déficit de atenção. Eu tenho déficit de atenção. Não é que eu não consiga, hoje em dia eu já consigo me focar melhor, mas antigamente, quando eu era mais nova, eu já não conseguia, tipo, foi um negócio terrível. E eu sou um pouquinho disléxica, então tem vezes que eu tenho que voltar e ler novamente o que eu li, às vezes 2 a 3 vezes, porque eu confundo palavra, letra, troco letra, entendeu? Eu leio o início de uma palavra e depois eu coloco outra palavra por ser semelhante, entendeu? Ou parecida, a pronúncia ser parecida, troca Compreendi. Realmente, TBT, troca direto. realmente, você tem uma preferência maior por livros ilustrados. Eu vejo muita gente falar sobre isso. Você já buscou ler HQs, histórias em quadrinhos, gostas? Não, ó, HQ eu já não gosto tanto. A não ser. Eu já peguei. Uma que eu gostei foi Constantine. Constantine eu gostei bastante. Mas a narrativa da HQ eu já não. HQ é porque a maioria das HQs elas pegam mais super-heróis. As histórias pra mim já são, tipo, muito, muito clichê. O mangá, por sinal, já não é tanto. Tá? Eu consigo ler vários, de vários tipos diferentes, gêneros diferentes, sem problema algum. Romance, suspense, ação, drama, Ah, comédia. compreendi. Pra mim é bem mais, é mais Isso aí pra mim interessante. só filme mesmo, viu? E sem contar em anime. Anime é um negócio que eu leio bastante, porque, né, nem tudo é traduzido, então eu tô sempre assisto muito. É, Hum, pois é muito uma questão de afinidade mesmo, Bia. Essa parte da Sim. leitura. Não adianta você ler aquilo que sua mente não te atrai, né? Realmente se torna cansativo e chato. Minha gente, a gente para na tipologia narrativa, mas amanhã a gente começa da aula 2. Como vocês já estarão com o material, essa parte de gênero textual, ela já é bem mais longuinha, e eu preciso que vocês estejam conectados. Antes de estarem conectados a mim, vocês estejam conectados com o caderninho de vocês anotando, tá bom? Para que fique tudo certinho e a gente consiga, né, dar nosso show na prova do Seja dia 25. Isso, dia 25, tá certo? Eu encerro a nossa aula agora, agradecendo a todos vocês que participaram. Eu veloei vocês mais tarde, amanhã, no caso, né? Vou aguardar a Jefferson me dizer, ele ainda não mandou nenhuma mensagem, mas não sei se vocês estarão disponíveis amanhã, porque ele falou que vocês têm uma disponibilidade para cada área, né? É diferente a disponibilidade. Mas amanhã a gente vê É a porque, aula do. no meu caso, às vezes é que, como eu sou mãe, eu tenho um bebê pequeno, aí às vezes eu não consigo assistir a aula porque ele não deixa de forma alguma, entendeu? Ele fica muito estressado e ele é pequeno, não adianta falar porque ele não entende. Aí ele fica estressado e eu tenho que sair da aula e, tipo, assisto depois. Sim, eu sei. Mas nesse caso, vocês todos têm acesso quando vocês faltam às aulas.
Sim, a gente tem, a Sim, gente a aula tem, tem fica a parte gravada. que fica gravada, por sinal, eu tenho até que revisar as de matemática. Ótimo, melhor. Pronto, então acredito eu que esta de hoje ela foi gravada, né? E aí ela será disponibilizada para os demais, porque eu achei essa turma bem pouca. Achei pouquíssima gente por cá. E, gente, eu não vi Normalmente, eu acho que o maior número que teve de alunos que eu já vi até agora foi 7. Chegou algum dia que foi mais, que eu não tava? Uhum, Não, compreendo, compreendo, mas compreendo. assim, tipo assim, às vezes o restante dos alunos, eles é, não tem como assistir, aí vê a aula gravada depois. Pronto. É, Então, a gente finalizar aqui na aula 2, a gente, na verdade, finalizar um, e amanhã a gente iniciar 2, certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me procurar, vocês já sabem o meu contato, e eu me predisponho para ajudá-los a qualquer momento, ok? Ok, tranquilo. obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, a gente tenha uma boa noite. Para você Obrigado. também. Até amanhã, se Deus permitir. É. Tchau, Bia.